de Leon Denis. Espero que vocês estejam me vendo, espero que vocês estejam me ouvindo e que nós possamos estudar juntos nessa noite. Me deem um sinal. Tá tudo certo? Vocês me ouvem e vocês me veem? Eu mesmo não estou conseguindo me ver e me ouvir aqui pelo celular. Aí eu preciso que vocês me sinalizem no chat. Tá tudo certo? Vocês me ouvem? Pronto, consegui ver que vocês me ouviam. Vamos começar, meus amigos? Muito feliz da gente estar retomando mais um dia de estudos aqui. Eu estou me adaptando a usar a câmera, a usar o espaço. Então nós vamos mudar os ângulos um pouquinho para que a gente alcance a melhor condição, a forma mais amigável de estudar em conjunto, tá certo? Lembrando, eu não uso o Facebook, então se você está me assistindo através do Facebook, você tem que fazer contato por perguntas, para perguntas, né? Ou pelo YouTube, pelo chat do YouTube, ou pelo meu e-mail, que eu já coloquei nos outros vídeos, inclusive na descrição. É vinicius.lar@yahoo.com.br. Alguém pediu para que eu colocasse os livros disponíveis na descrição do vídeo. Eu prefiro que vocês me mandem um e-mail. Aí eu indico o livro para vocês pelo e-mail. Assim a gente consegue conversar melhor. Tá bom? Então vamos lá. Eu havia combinado com vocês que nós estudaríamos 2 capítulos por semana nessa fase introdutória em que a gente está perpassando o que o Denis chamou de doutrina secreta, não é? Mas eu acho que algumas dessas histórias, dessas filosofias e dessas crenças merecem da gente um pouco mais de atenção, até para a gente se situar do ponto de vista do praticante espiritual do Ocidente. Se eu posso falar rapidamente sobre Índia e Egito, porque não são práticas que fazem parte da nossa rotina aqui, é muito mais difícil eu sintetizar todo o pensamento da Grécia em metade de um estudo. Porque o pensamento grego, a filosofia e as escolas de mistério gregas vão ser o nascedouro tanto de boa parte dos pensamentos cristãos, como também vão se constituir um pilar de sustentação importantíssimo para o surgimento do próprio Espiritismo. Sendo assim, eu desmembrei o estudo de hoje. Hoje nós veremos apenas Grécia. E talvez na próxima semana a gente veja somente a Gália. E no estudo sobre as Gálias, vocês vão ver muitas coisas interessantes. Na verdade, na medida que a gente vem se aproximando do nascimento de Jesus e que a gente vem se aproximando do nosso tempo, cronologicamente, o que se torna mais claro é que aqueles conhecimentos que por muito tempo ficaram presos, detidos nas escolas iniciáticas da Índia, do Tibete, do Egito, começam a ser decodificados para nós através dos gregos, através um pouco dos celtas, mas sobretudo através da escola cristã nascente. Então nós precisamos dedicar atenção para isso. E hoje vocês vão perceber como que já na Grécia, e a Grécia que nos interessa aqui, ela está gravitando entre o século VI a.C. e o século I a.C., como que nesse curtinho espaço de tempo, boa parte daquilo que a gente hoje estuda no Espiritismo já estava presente. Então, para começar,
o Denis vai dizer para nós que a grande vitória da Grécia enquanto cultura, né? Porque a Grécia não é um lugar, não é um povo totalmente coeso e unificado. A gente vai estudar a Grécia como uma região, né? Uma espécie de país, um estado grande, onde nós tínhamos várias outras cidades-estados que possuíam tradições, que possuíam entendimentos diferentes da realidade. Denis não está preocupado com essa divisão política. Ele está preocupado em entender como que cada núcleo humano, desde a antiguidade até hoje, possuiu acesso a essa doutrina secreta. E aí, quando ele olha para a Grécia, ele vai dizer que a grande virtude do pensamento grego foi conseguir traduzir para o Ocidente as belezas e os mistérios que antes só eram acessíveis no Oriente, né? Então, é como se a gente fosse perceber aqui os mesmos ensinamentos contidos lá no pensamento de Buda, contido nos Vedas, contido nos livros e nos papiros egípcios. No entanto, eles vão ser decodificados para nós através do pensamento racional grego. Os gregos eram politeístas, né? Os deuses eram antropomórficos na visão dos gregos, portanto tinham forma humana como a nossa, tinham paixões humanas como as nossas, no entanto eram imortais, eles tinham superpoderes e eram muito grandes, podendo mudar de forma para atender aos seus caprichos e às suas vontades. A religião era muito marcada por ritos civis que eram praticados publicamente, sacrifícios, ofertas com várias substâncias, mas ela também possuía um caráter intimista, que era também o caráter dessa doutrina secreta que Denis fala para nós. No texto do livro Depois da Morte, o autor destaca, então, dentre todas as figuras do mundo grego, basicamente 3 delas que mereceriam o nosso destaque. A primeira delas é Pitágoras. E as outras 2, que são mais conhecidas, Platão e Sócrates. Ou, se a gente quiser inverter na ordem de influência, Sócrates e Platão. E aí, vejam, quando a gente estuda um pouco sobre a Grécia, a gente ouve falar com frequência a respeito de algumas cidades-estados. A gente ouve muito falar de Atenas, que era uma cidade voltada à sabedoria, também à guerra, à cultura, às artes. A gente ouve falar de Esparta, uma cidade voltada à guerra, ao combate, à militarização, né? Mas não haviam só essas cidades no mundo grego, né? Na verdade, existiam várias outras. E Denis vai apontar para nós um traço muito importante para quem estuda espiritualidade. Geralmente, as grandes manifestações espirituais não vão se dar no seio das grandes cidades. Elas vão se dar em recantos mais protegidos, inclusive vibratoriamente. Então, a gente pode citar, por exemplo, disso, os grandes médiuns de que temos conhecimento ao longo do século XIX e até do século XX mesmo. Quando a gente pensa nas irmãs Fox, que moravam num entroncamento de estrada. Pessoas muito simples, praticamente no meio do nada. A cidade mais próxima, que não era uma grande cidade, era uma cidade grande, mas não era uma metrópole, era Rochester, ficava aproximadamente 40 quilômetros de distância. A vila de Hydesville era muito pequenininha. Quando nós pensamos em Andrew Jackson Davis, que é conhecido como o vidente de Poughkeepsie, ele nasceu também no interior. Isso no século XIX, os pioneiros do espiritismo e do moderno espiritualismo.
Daniel Douglas Home, que é um médium famoso pela história de que ele teria saído por uma janela do prédio e entrado por outro, também nasceu numa comunidade muito pobre e do interior. Edgar Cayce, que ficou conhecido como um paranormal famoso no início do século XX, nasceu numa vila muito pequena. O nosso Chico nasceu em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha também perto de Belo Horizonte, mas muito pequena, pacata, possuindo uma psicosfera diferente. O que o Denis está dizendo para nós é algo que ele vai depois explicar um pouco melhor quando estuda a mediunidade especificamente, lá no livro No Invisível, é que algumas aptidões da alma precisam de recolhimento, precisam de estudo e meditação constante. Isso às vezes não é possível ser feito num ambiente tumultuado, física e vibratoriamente, das grandes cidades. Eu me lembro, agora essa semana eu estive no Rio e conversando com uma amiga, ela falou sobre a Dona Ivone, em certa vez, Dona Ivone da Amaral Pereira, ter apontado que os fenômenos de materialização não ocorreriam com tanta frequência, mas devido à psicosfera das grandes cidades. Eles teriam condição de acontecer mais no interior, em regiões ainda preservadas. Isso faz todo sentido, né? Denis vai apontar para essa direção quando ele diz, olha, estudando a Grécia, não é quando a gente observa Atenas e não é quando a gente observa Esparta que nós vamos encontrar os segredos da doutrina secreta. Nós precisamos olhar para outros lugares. E aí ele vai apresentar para nós algumas cidades, como Olímpia, Eleusis ou Delfos, que eram cidades voltadas à prática do mistério. Olímpia ficava aos pés do Monte Olimpo, que a cultura popular grega entendia ser a morada dos deuses. Essas cidades possuíam escolas de praticantes espirituais, possuíam escolas de ritos, possuíam iniciações, além de locais onde as pessoas podiam consultar esses sacerdotes, essas videntes, os indivíduos que possuíam contato com o mundo espiritual para esclarecer eventuais dúvidas e aprender sobre a vida espiritual. Um exemplo disso é o que Denis vai citar para nós como os mistérios de Eleusis. Eleusis é uma cidade e esses mistérios de Eleusis eram um ciclo de práticas ritualísticas que visavam homenagear Deméter, que era uma deusa associada à terra e à fertilidade, e Perséfone, a sua filha. Havia um complexo de templos dedicados a essas deidades em Eleusis, e os mistérios eleusianos eram ensinamentos, meditações, visualizações e mesmo, de certa maneira, um aspecto de ciência, né, uma parte de ciência, que se voltava para o cultivo da terra nas estações de transição entre inverno e primavera. Então, as pessoas mais populares, elas estudavam esses mistérios, participavam dos rituais, das festas populares, com o objetivo de buscar uma boa colheita, alcançar um bom período, um farto período de colheitas na primavera. No entanto, os mistérios de Perséfone e Deméter estão baseados na mitologia. E eu não sei se vocês têm na memória do que se trata, mas Perséfone ela é muito bonita na lenda, né? na mitologia. O mito de Perséfone diz que ela era muito linda. E Hades, o deus das regiões inferiores, rapta Perséfone para que ela fosse a sua esposa. E a mãe fica muito triste e tenta, negociar. Depois o mito é muito longo, né? Tenta encontrar um caminho para que Perséfone volte à superfície e fique com ela. Mas Hades também ficaria sozinho e Perséfone fica com pena dele. Então ela estabelece que parte do ano ela viveria no Hades
o submundo, o mundo dos mortos, e parte do ano ela viveria na superfície, junto com a mãe, trazendo, portanto, a primavera, o desabrochar das flores, a vitalidade, o recomeço da vida. Para os populares, esse culto era um culto voltado à colheita, à fertilidade. Mas Denis aponta com muita precisão que aqueles que possuíam iniciação, aqueles que possuíam entendimento, não enxergavam unicamente um culto à terra, mas percebiam aí uma metáfora referente ao desenvolvimento da alma, que sai das regiões mais profundas do Hades, do obscurecimento, e alcança a floração, a luz, o desenvolvimento espiritual. Então veja, isso está presente ali, né? A ideia de evolução, de desenvolvimento, de autodomínio, de superação das paixões, isso tudo já está presente na Grécia. O caso do oráculo de Delfos, ele é ainda mais representativo, né? Para nós que somos espíritas. Era no frontispício do oráculo de Delfos, onde se lia: conhece-te a ti mesmo. A afirmativa que Santo Agostinho vai usar para responder para nós a questão 919 do Livro dos Espíritos, nos concitando a autotransformação. E o oráculo de Delfos fica numa região, né, a região de Delfos, que a mitologia afirmava ter sido o local de uma batalha, em que o deus Apolo teria matado a um dragão. E esse dragão teria poderes de profecia. Depois que Apolo toma o lugar, ele passa a ser responsável pelas profecias. E durante muito tempo, mulheres eram treinadas, sobretudo mulheres. A gente percebe que, inclusive, historicamente, as mulheres tendem a ter mediunidade de maneira muito ostensiva, né? Lá na Grécia já era assim. Nós tínhamos as pítias, ou as pitonesas, ou as sibilas, que eram mulheres que viviam no templo de Delfos, eram treinadas para fazerem oráculos, ou seja, previsões, e em determinados períodos do ano entravam em transe. Nesse transe elas diziam ou que iam ter com Apolo para que ele respondesse as perguntas, ou que Apolo mesmo viria pessoalmente se manifestar para responder as perguntas daqueles que o procuravam. Então a gente está diante aí de um processo muito claro de comunicação com o mundo invisível, não é? Vejam só, quando a gente avança um pouco mais nesse pensamento grego, junto com Denis, ele vai nos apresentar com destaque a figura de Pitágoras, que é um sujeito diferente. Ele teria vivido 30 anos no Egito, onde estudou todos aqueles rituais e todas aquelas práticas secretas que a gente falou no último estudo. Quando ele volta para a Grécia, ele estabelece uma escola de sabedoria ou de filosofia. Toda essa escola baseada no conceito de harmonia. Então, os pitagóricos vão ser excessivamente ligados aos números e à harmonia dos números, acreditando que a matemática seria uma forma superior de comunicação da vida, de Deus, com todos os homens. Só que, para além desse caráter unicamente teórico da matemática, né, os pitagóricos também vão enveredar por um caminho de ensinos espirituais. Vão desenvolver seus pensamentos e suas escolas ocultas. E é legal porque Denis aponta para nós algumas características que eram estudadas pelos pitagóricos que chamam a nossa atenção. Por exemplo, ele vai dizer que os pitagóricos entendiam o espírito como aquela parcela que é imortal no ser humano. A parte mais ativa e que não perece em nenhum indivíduo. Isso é exatamente a crença que o Espiritismo vai resgatar lá no século XIX. Não é? O espírito é a parcela inteligente, o princípio, a parte inteligente da criação.
né? Os pitagóricos vão entender também que a alma seria este espírito revestido de matéria. E, olha, gente, é exatamente a mesma alegoria que Kardec vai fazer. É a mesma, não é alegoria, é a mesma terminologia que ele vai utilizar. Kardec vai utilizar, então, ao longo da codificação, espírito, a palavra espírito, quando ele está se referindo aos seres desencarnados. E ele vai se referir à alma, quando esse espírito está mergulhado na matéria. Segundo Denis, isso é exatamente o que a escola pitagórica propunha. Além disso, esses dramas, esses sofrimentos, essas angústias que a gente vive na vida, seriam parte desse circuito todo do mistério de Eleusis, onde o princípio espiritual, ou o homem, sai lá das profundezas de uma vida obscura, de uma vida apaixonada, rude, embrutecida, representada então pelo submundo, ou seja, aquilo que está no profundo da nossa mente, no profundo do nosso espírito. E ao longo das provas, das experiências sucessivas, ao longo das nossas idas e vindas a esse mundo, o espírito sairia do Hades. Ele alcançaria a liberdade a partir de um princípio de desenvolvimento harmônico que que uniria, né, casaria razão, emoção, entendimento da realidade num único processo de amadurecimento. Além disso, segundo nos apresenta Denis, a escola de Pitágoras acreditava que o mundo espiritual e o mundo material se desenvolveriam paralelamente. Isso é uma ideia sofisticadíssima e que merece a nossa atenção. Quando a gente observa obras como a de André Luiz, que está descrevendo para nós o mundo espiritual com muitos detalhes, nós ficamos assim encantados com a qualidade do trabalho do companheiro. No entanto, pensem comigo. André Luiz descreve tudo o que vê na década de 1940 do século passado. Portanto, uma série de tecnologias que nós hoje conhecemos não existiam. E ele, no limite das suas habilidades, tentou nos apresentar tudo o que ele percebia. Então ele vai cunhar algumas expressões, por exemplo, ele vai nos apresentar o psicoscópio, né, dizendo que é aquilo que os espíritos usavam para entender o nosso pensamento, para enxergar o nosso pensamento. Ele vai falar de alguns aparelhos que ele não chega a descrever com muitos detalhes, enfim. Ele vai descrever um mundo espiritual que certamente era muito mais avançado do que o mundo terrestre na década de 40, né? Mas faz isso com muito zelo e com muito cuidado. Quando a gente se depara, por exemplo, com a obra Memórias de um Suicida, essa ditada por Camilo Castelo Branco, através da mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, também temos essas revelações a respeito da vida no mundo espiritual de modo muito curioso. Há um trecho em que o paciente hospitalizado no Hospital Maria de Nazaré observava diante da sua cama uma tela muito fina. Na verdade, o autor descreve como se fosse um quadro que em determinados momentos do dia se enchia de vida, de mobilidade, cores, sons, e através daquele quadro o espírito percebia quem orava por ele, quem pensava nele, ou recebia os comunicados da colônia espiritual. Não há descrição mais precisa, pensando na década ou no século que foi escrito, do que essa por uma TV de plasma, uma TV de LED, algo muito mais avançado do que Camilo podia conseguir explicar para nós. Então, o mundo espiritual, ele também se desenvolve, ele também progride. E esse processo que os pitagóricos enxergavam de que essa evolução vai se dando de modo paralelo, aponta para nós o fato de que, na medida que os homens se aperfeiçoam
eles galgam esferas espirituais mais elevadas. E vivendo nessas esferas espirituais elevadas, eles produzem desenvolvimento para o mundo dos espíritos. Na medida que esses espíritos mais amadurecidos, mais desenvolvidos, tecnicamente avançados, renascem no mundo, eles trazem para a nossa jornada os avanços conquistados nas esferas espirituais superiores. Então, esse movimento paralelo vai fazendo com que o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados sempre se estimulem mutuamente no desenvolvimento de novas habilidades, de novas tecnologias, de novos movimentos, enfim, de novas conquistas. Isso é altamente sofisticado. A gente vai começar a ter noções dessas coisas quando a gente vê André Luiz falando dos pesquisadores no mundo espiritual, né? Ou quando a gente vê Manuel Filomeno de Miranda falando dos laboratórios de pesquisa. Mas os pitagóricos estão falando disso bem antes de Jesus nascer. Então vejam, nós estamos diante de uma espécie de fio condutor da história espiritual da humanidade que está presente em todos os tempos e em todas as culturas. Isso é bonito da gente pensar, não é? Isso demonstra como que Deus é carinhoso. Para o plano divino, não importa se a gente vai se chamar espírita, católico, budista. Isso são roupas, né? Quem conhece espiritualidade, reconhece espiritualidade. Então não importa muito a roupagem que a gente esteja vestindo, mas onde quer que esteja a alma em busca de elevação, ela é capaz de encontrar esse fio condutor da doutrina secreta. Vejam só, nós acabamos de falar do espírito, da alma, do processo evolutivo, acabamos de falar da evolução material e espiritual dos mundos que se complementam. Isso tudo é o espiritismo, não é? Algumas pessoas vão dizer, mas o espiritismo, na verdade, ele não é nada novo. Ele pega só essas crenças antigas e reassume elas como sua escola de fé. Não, não é bem verdade. O espiritismo, sim, olha para as mesmas coisas que estavam presentes lá nas escolas de mistérios egípcias e gregas. No entanto, ele tenta esclarecer esses conceitos. E uma coisa que vocês vão reparar ao longo do nosso estudo, até a gente chegar no materialismo, né, que é o fim dessa trajetória que Denis traça das grandes religiões, vocês vão perceber que a cada novo ciclo, essa sabedoria se torna mais clara, mais acessível, mais aberta, menos iniciática. Nós que estudamos hoje mediunidade, estudamos fluidos através do tratamento dos passes, que estudamos os fenômenos da mente, como telepatia, vidência, clarividência, clareaudiência, não precisamos ter dúvidas. Se nós vivêssemos há 2.000 anos ou há 3.000 anos, para acessar esses mesmos saberes, seria necessário um longo período de treinamento, seria necessário uma reclusão do mundo, seria necessário fazermos pactos de iniciação, seria necessário uma série de exigências externas que o Espiritismo jogou por terra. O Espiritismo pede do seu estudante, do seu praticante, dedicação, esforço moral de autorrenovação e comprometimento. Mas esses ensinos todos estão acessíveis a qualquer indivíduo que se dedique a eles. Essa é a beleza da doutrina espírita, né? Essa é a beleza da crença que nos irmana. Continuando no que Denis aponta como os pitagóricos, deixa eu ver aqui a mensagem de vocês. Tá, tô vendo aqui a Ana Maria falando da minha estante de livros. Ainda tem mais uma, que fica no outro quarto.
Os livros são sempre bons amigos para nós. Sempre. Não só espíritas, temos que ler de tudo. Voltando para o que o Denis fala sobre os pitagóricos, ele vai apontar que, além então disso que eu já falei, os pitagóricos acreditavam na existência de um fluido que permearia todas as coisas e que funcionaria como uma espécie de arquivo infinito, onde cada experiência, cada ação, cada coisa ficaria marcada. Esse fluido revestiria o corpo astral dos indivíduos, depois que morressem, e seria o responsável por mediar a comunicação entre vivos e mortos através dos rituais dos mistérios. Curiosamente, ele está escrevendo e descrevendo o fluido cósmico universal, que é mais uma constatação que os espíritos vão trazer para nós através do esforço de Kardec. Né? Isso tudo nós estamos falando só da escola pitagórica, né? Que é a mais profunda pelos próprios escritos de Denis. Eu não sou especialista em Grécia. Até fiz uma consultoria sobre alguns temas do estudo de hoje com um amigo muito querido, que é Humberto Schubert Coelho. O Schubert tem um livro publicado, ele é espírita, um grande espírita, um grande amigo. E o Schubert tem um livro publicado que se chama Filosofia Perene. Essa obra é maravilhosa. Foi publicado pela editora Didier. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro, sobretudo para quem gosta de estudar. Nele, o Schubert recolhe esses pontos da doutrina secreta em várias tradições ao longo da história. É um pouco do que o Denis está fazendo, só que o Schubert faz com um rigor acadêmico do século XXI. Então é um livro fantástico. A leitura é muito, muito, muito agradável e muito, muito enriquecedora, né? Então eu tomei consultoria com ele. Nós falamos até aqui só de Pitágoras. Depois disso, o Denis vai enveredar para falar um pouco sobre Sócrates e sobre Platão. Na verdade, antes de fazer isso, ele vai apontar para nós uma síntese que eu já falei dela lá no primeiro estudo, mas ele retoma e ele vai retomar em quase todos os capítulos que ele está tentando apresentar para nós essa doutrina secreta. Ele vai dizer que tanto na Grécia, quanto no Egito, quanto na Índia, a doutrina secreta constitui-se de três coisas. Primeira, o conhecimento do segredo da morte. Segunda, a revelação das vidas sucessivas do sujeito, da alma, do espírito. E terceira, a comunicação com o mundo oculto. Isso é sabedoria espiritual em essência. É muito interessante porque a gente repete várias vezes uma frase sem compreender um pouco do seu significado. Eu aposto que vocês já ouviram várias vezes uma afirmativa que diz não ser o espiritismo a religião do futuro, mas o futuro das religiões. De maneira às vezes apressada, a gente pode imaginar que num futuro qualquer as pessoas todas vão acreditar exatamente nas coisas que nós acreditamos, do modo que nós acreditamos, da maneira que nós percebemos. Não parece que é isso que vai acontecer. O Denis está apontando aqui esses três tópicos que constituem a doutrina secreta, ou a essência da sabedoria espiritual, e esses três aspectos é que vão se manifestar em todas as tradições espirituais. Isso é importante ficar claro para nós. Ou seja, na medida que a humanidade progride espiritualmente, a gente tende a imaginar que todas as religiões vão abrir mais espaço no seu campo doutrinal para compreender um pouco melhor o segredo da morte. Ou seja, ninguém morre. Os espíritos não somem, não deixam de existir. Os espíritos não vão para céus ou para infernos de gozo ou de sofrimento eterno. Não. Os espíritos simplesmente trocam de roupa, trocam de existência. O mistério da morte é a descoberta da sobrevivência absoluta do espírito, da imortalidade da alma. Depois ele vai dizer do segredo das vidas sucessivas, que é o reconhecimento de que nós
vivemos antes de chegar aqui e viveremos depois que sairmos daqui. Esse raciocínio ele é indispensável para nós lidarmos com alguns pequenos problemas. Por exemplo, problemas que se relacionam a bebês que lá nascem e desencarnam, a indivíduos que viveram tão pouquinho tempo e numa situação tão adversa que não tiveram condição de fazer boas ações para merecer um céu ou para merecer uma salvação. Ou então, situações como aquela de indivíduos que nasceram em outros lugares do mundo e que viveram uma vida inteira sem nunca ouvir falar de Jesus, sem nunca ouvir falar de Evangelho. Esses seres seriam condenados por isso? Mas seriam salvos por isso? Qual que é a lógica? Bem, com a lógica das vidas sucessivas, o espírito é o próprio construtor do seu processo de crescimento e amadurecimento. O corpo tem data de validade. Então ele vive várias experiências em lugares diferentes, em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes, mas o espírito não. O espírito é um vetor que vai acumulando aprendizado vida após vida. Hoje nós somos a soma de várias experiências. Amanhã acrescentaremos o que vivemos hoje nesse grande arquivo moral do nosso amadurecimento. Então esse é o segredo das vidas sucessivas. E por fim, o segredo da comunicação com os espíritos ou com os seres do outro plano. Esse aspecto, ele já vem se tornando cada vez mais presente para nós. É claro que não necessariamente com o entendimento espírita, né? Quando a gente observa numa igreja neopentecostal a manifestação de determinadas entidades que eles chamam, às vezes, do demônio ou de outras entidades do gênero, nós já percebemos ali espíritos em angústia, em sofrimento. O próprio caso da biografia dos santos demonstra com riqueza de detalhes como vários dos grandes heróis da virtude da igreja tradicional tiveram eles mesmos as suas percepções extrasensoriais, né? Tiveram visões, como é o caso de Joana d'Arc, audições, escreveram textos. Enfim, há presença desse mundo espiritual interferindo na nossa realidade. Logicamente, isso não se dá apenas com espíritos bons, né? Se há possibilidade de que exista uma ponte, a ponte não faz distinção sobre aquele que a cruza. Pode-se tanto transpassar ao outro lado da margem aquele que é nobre, que é correto, como aquele que é malfeitor. O que vai nos separar em grupos, né, o que vai fazer com que a gente não caia nas mãos desses malfeitores, é o compromisso com o desenvolvimento espiritual, com a caridade, com a virtude de maneira geral, né? A produção de um sentimento elevado afasta aqueles espíritos que não têm o mesmo compromisso que a gente. Só que isso tudo está em semente lá no mundo antigo. Esse é o objetivo dessa primeira parte do livro do Denis. Fazer uma grande introdução. Quando a gente passa para Sócrates e para Platão, Sócrates vai dizer várias vezes que ele possuía um daimon, né? Uma espécie de anjo protetor que lhe acompanhava. Inclusive é daí que vai se derivar a expressão, a palavra demônio, né? Como algo negativo pelo cristianismo institucionalizado. Mas na concepção socrática, todos os indivíduos possuíam um daimon, um anjo guardião, uma espécie de ser invisível que zelava pela sua vida. E esse era o seu consultor, o seu amigo, alguém que teria mais amadurecimento do que você para te inspirar boas ideias, bons pensamentos. O Sócrates em si, ele mesmo não escreveu nada. Nisso ele se aproxima muito de Jesus. Não há nenhum texto assinado por Sócrates. Todas as falas do Sócrates, todos os pensamentos do Sócrates foram registrados pelo seu aluno, né, que era Platão.
Platão era muito mais novo do que Sócrates, algo em torno de 40 e poucos anos, né? E ouvia o mestre ensinando. Ao ouvir o mestre ensinando, ele tomava nota dos diálogos, né, que ele julgava mais importantes. E nesses diálogos vão aparecer várias afirmativas a respeito da vida após a morte. Mas várias mesmo. Eu separei 3 livros que poderiam ser tomados como referência para nós que desejamos estudar, né? O primeiro deles é um texto... Deixa eu pegar aqui para eu mostrar para vocês. Só um minutinho. O primeiro... Peraí, gente. Eu não estou conseguindo mexer aqui. O primeiro texto deles é um texto... Me fugiu o nome completamente. Me dê um minuto aqui, gente. Eu vou pegar numa outra fonte. Aqui o arquivo meu distorceu onde eu estava lendo e eu me perdi. Eu estou esquecendo a ordem dos textos. Eu quero dar para vocês na ordem certinha. Vejam só. O primeiro texto de Platão que vai tratar da questão da alma e, portanto, da sua imortalidade, da reencarnação, da existência desses outros planos, é a República. Quando eu digo primeiro, é em ordem cronológica mesmo. Na verdade, não é o objetivo da obra de Platão tratar aqui da vida após a morte. Mas ele vai usar um capítulo, um trecho longo do livro, para explicar sobre a justiça. Porque o tema justiça é um tema caro para Platão nessa obra. Só que quando ele está falando de justiça, ele precisa explicar um pouco da desigualdade das aptidões. E ao falar sobre a desigualdade das aptidões, ele vai remeter à ideia da diferença das aptidões dos espíritos antes de nascerem, né? Então esse é o primeiro texto em que nós temos referências à ideia de imortalidade da alma. Depois nós temos o Fédon, que são os discursos finais de Sócrates antes dele ser condenado. Sócrates, ele é condenado pela cidade de Atenas a tomar cicuta, um veneno, e morrer. As ideias de Sócrates, elas eram tidas como ideias pervertidas, que pervertiam a juventude. E aí, ele é julgado e ele não se reconhece como culpado. Ele diz, olha, eu prestei um benefício para a cidade. Eu instruí os jovens. Eu mudei o pensamento, ajudei eles a mudarem seu pensamento. Eu não sou culpado de nada. Então ele é condenado. E os alunos ficam muito angustiados de ver o mestre, já um senhor idoso, ter que morrer tomando veneno por um crime que ele não tinha cometido, morrendo injustamente. Só que o Sócrates usa esse momento, que é a sua condenação, para ensinar os alunos a respeito da vida e da morte, a respeito das reencarnações sucessivas e a respeito da imortalidade da alma. Então o texto Fédon, que na verdade são diálogos, todos esses são diálogos, ele é muito interessante, porque ele vai enriquecer bastante o nosso arquivo cultural em relação às bases do pensamento relativo à imortalidade da alma e relativo até mesmo à transmigração da alma vida após vida. O terceiro texto que eu separo para indicar para vocês, ele parece com o segundo título, né? Ele se chama Fedro. Nesse texto, o Sócrates explicaria para Fedro uma série de coisas, mas ele destaca um trecho bem grande em que ele faz uma síntese do pensamento da transmigração, da reencarnação e da evolução das almas. Então vejam, esses autores estão produzindo conteúdo lá atrás, a gente nem pensava em espiritismo ainda. E a Grécia estava lidando com os mesmos valores
que a gente está lidando no Espiritismo. O que é mais interessante, e eu deixei agora mais para o final, né, é que esses espíritos, embora Denis não cite, eles estão profundamente presentes na obra de Allan Kardec. Né? Eles vão assinar várias mensagens, sobretudo Platão, né? Platão vai assinar várias mensagens e Kardec vai ter muito cuidado em inserir quase todas elas nas nossas obras espíritas de referência. Então vejam só, há um livrinho que foi publicado pelo Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro. Esse livro é bem curioso e eu também indico ele a vocês, olha só. Ele se chama Os Espíritos do Senhor. O que ele faz aqui? Os autores fazem um compêndio daqueles espíritos que assinam as obras espíritas. Nomes famosos que às vezes a gente não sabe quem são. Então, por exemplo, eles apresentam para nós pequenas biografias, explicações sobre quem foi o sujeito, onde viveu, um pouco da trajetória humana e também aquilo que ele contribuiu, né, na obra espírita. Onde estão esses textos? Então eles apresentam para nós, rapidamente para vocês entenderem, o Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Fênelon, São Luís, Erasto, Sanson, vários desses autores. E aí eles apresentam para nós um capítulo dedicado a Platão. Platão tem um papel muito importante na obra de Kardec. Primeiro, por ser um pensador que já adianta as ideias. E segundo, porque ele próprio vai ditar mensagens para a codificação. A gente vai encontrar mensagens assinadas por Platão no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos e a gente vai encontrar em algumas edições da Revista Espírita. Kardec, quando escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai criar, logo depois ele faz o prefácio, né? E aí ele abre a introdução. E quando ele abre a introdução, ele cria um subtítulo chamado Sócrates e Platão, precursores do cristianismo e do espiritismo. Ele vai explicar por que ele acha que esses dois autores são uma parte importante do desenvolvimento da ideia espírita. Em seguida, ele abre um outro item fantástico chamado Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão. E aí Kardec vai fazer nesse trecho algo que é muito curioso. Ele vai pegar pedaços da obra de Platão e vai colocar frente a frente com aquilo que os espíritos estavam ensinando através das codificações espíritas. Então vejam só que coisa curiosa. Eu vou pegar para vocês um trecho para vocês entenderem. Vale muito a pena a gente ler. Kardec tem sido para nós um ilustre desconhecido. Às vezes a gente percebe com o coração apertado que as pessoas citam muitas coisas valorosas, sabe? Muitos pensamentos importantes que vêm de várias tradições espirituais, todos nobres, mas a gente vê que uma boa parte dos espíritas não conhece Allan Kardec, não conhece o fundamental do espiritismo. E aí, sem o fundamento, a casa não fica de pé. A gente precisa ter isso claro, né? Eu brinco com a turma dizendo assim, se você tivesse que fazer uma cirurgia, imagina que você precisa fazer uma cirurgia qualquer. E aí você vai no médico e o médico marca tudo, deixa todas as preparações feitas e vocês conversando, ele conta para você que você vai ser a primeira pessoa que ele vai operar. Aí você se assusta e fala, mas você nunca operou na faculdade? Não, eu fiz tudo de ouvir falar, eu conversei com outros médicos, eles me disseram como que faz para operar.
mas de verdade mesmo, eu nunca abri um corpo, eu nunca fiz isso. Isso geraria na gente uma angústia tremenda, né? Não deixaria um médico que não tem experiência operar o nosso corpo. Não deixaria que ele operasse o meu corpo. Imagino que vocês também não. Então, em relação ao espiritismo, quando a gente se nega a entender um pouco mais de Kardec, a gente é como esse médico que ouve falar de muita coisa, mas o fundamento não está ali. Se o fundamento não está ali, a gente pode ter momentos que não vai compreender bem o pensamento. Então, eu sugiro que vocês leiam a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai falar sobre a autoridade da obra, Kardec vai falar sobre alguns aspectos, algumas notícias históricas dos personagens dos evangelhos. Kardec vai falar sobre Sócrates e Platão, e quando ele vai fazer um resumo, ele apresenta para nós algumas ideias. Eu vou citar o primeiro tópico. São vários, mais de 20. Olha o que diz o primeiro tópico. Kardec, então, tira um pedacinho do pensamento de Sócrates e Platão. Esse trechinho diz assim: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele, ou seja, voltar ao passado. Isso é o que diz o pensamento socrático. Vocês estão percebendo como é que é muito próximo do Espiritismo? E aí Kardec explica. Ele vai fazer isso com 20 e tantos, ou 21, eu acho, tópicos referentes ao pensamento desses autores. Vale a pena que nós leiamos. O Espiritismo está inserido nessa linhagem de pensamento platônico e a gente tem muito a ganhar em aprofundar o nosso entendimento em relação a essas questões. Então, de maneira sintética, o que o Denis está dizendo é: observem, eu estou passando tradição por tradição, cultura por cultura, e a verdade é praticamente a mesma. A sabedoria imortal é a mesma. Ela vai se adaptar ao tempo, ela vai se adaptar à cultura, ela vai se adaptar ao entendimento dos homens, mas ela é a mesma. Isso deve servir para que a gente não seja muito rude com as outras religiões. Para que a gente não pense que a gente é melhor do que os nossos companheiros. Não façamos isso. A gente tem que ter a cabeça aberta, entendendo que a nossa tradição, vamos dizer assim, é o Espiritismo. Mas a verdade está em todas as tradições. Tudo bem? Tudo certo? Olha só, eu queria partilhar com vocês uma questão que é uma questão mais conceitual, que apareceu em vários trechos do capítulo e que também vai aparecer em outros pedacinhos, né? Estou tentando ler aqui os comentários de vocês, mas eu tenho muita dificuldade, vocês têm que me perdoar. Eu fico perdidinho para conversar com vocês, para ver minhas anotações e... Vixe Maria, mas eu vou melhorar ao longo do caminho. Denis usa várias vezes uma palavra para definir os ensinos secretos. Ele usa a palavra ensinos esotéricos. Isso pode incomodar a leitura de vocês, mas não se incomodem. A palavra tem um sentido diferente daquele que a gente dá para ela comumente nos tempos de hoje. Depois do final do século XIX, então vejam, surge o Espiritismo, depois surge a Teosofia, depois vão surgindo vários outros movimentos espiritualistas no final do século XIX, e no início do século XX, aí que surge um tantão de respingo de movimento espiritualista, completamente ao gosto do freguês. Tem para todo tipo de tendência, de vontade.
E aí, para explicar esse avanço das doutrinas menos ortodoxas, as pessoas vão cunhar um termo chamado Nova Era, né? E aí, quando a gente fala de Nova Era, isso remete à nossa cabeça a misticismo e a esoterismo. Agora, misticismo é uma palavra depreciativa. A gente deveria estudar um pouco sobre mística, mas não é o assunto do dia de hoje, eu não vou me aprofundar. Agora, esoterismo, que a gente hoje associa a cristais, pedras, determinados símbolos externos, uma coisa incompreensível, não é o sentido original da palavra e, portanto, não é o sentido que o Denis está usando. Esotérico é uma palavra que surge para definir certas categorias de textos nesse período grego que a gente estudou e que são textos que não deveriam ser acessíveis a todas as pessoas. Os textos esotéricos, eles fariam referência aos iniciados. Só o iniciado pode ler um texto esotérico, porque o texto esotérico vai ensinar o mistério, vai ensinar a tradição. Então, Denis, quando está falando, e fulano desenvolveu ciência esotérica e o outro a partir da ciência esotérica, ele não está se referindo a duende, a bruxa, a pedra, nada disso. Ele está se referindo àquela qualidade de conhecimento que é acessível pelos iniciados. Em oposição a esse termo, a gente tem um termo que é exotérico, com X, ao invés de S. X exotérico. Essa expressão ela vai fazer referência àqueles outros textos que podem ser lidos por qualquer pessoa. Né? Por exemplo, no budismo, o Brasil possui uma comunidade de prática budista muito rica, muito auspiciosa, muito positiva. Existem textos que todos podem ler. Nessa determinação seriam textos exotéricos. Agora, eu estou forçando o X para vocês entenderem. Há textos que só quem tem iniciação em determinada prática pode ler. Esses seriam, então, os registros esotéricos daquele conteúdo. Essas palavras vão aparecer ao longo do pensamento de Denis, porque Denis tinha muita sabedoria. Muita sabedoria. E ele partilha essa sabedoria com a gente o tempo inteiro. A gente tem que manter a cabeça aberta, né? Compreender do que ele está tratando e tentar encaixar essas peças, tentar encaixar essa sabedoria na nossa rotina de prática. Tudo bem? Tem um trem aqui perto de casa mesmo. Eu não consigo fechar toda a janela, senão eu morro sufocado. Tudo bem, gente? Então hoje a gente encerrou a Grécia. Se vocês tiverem dúvidas, mandem as dúvidas. Vou anotar mais uma vez aqui o meu e-mail. Eu vou parar de botar o e-mail aqui, depois vocês podem pegando com os outros companheiros do grupo de estudo ou vejam no histórico das conversas que fica lá no YouTube. Semana que vem a gente volta. A gente vai conversar sobre as Gálias. Eu acho que eu vou deixar um estudo só para as Gálias também, porque depois dele vem cristianismo. E eu quero estudar com vocês o cristianismo com bastante detalhes. Para quem tiver interesse, há um canal no YouTube, tem pouquinhos vídeos, bem pouquinhos vídeos, chamado Sociedade Espírita Primavera. Esse canal no YouTube é um pequeno canal da nossa casa espírita, aquela que a gente frequenta aqui em Juiz de Fora. Há uma série de estudos nesse canal chamada Jesus e os Evangelhos. Essa série ela é composta, se eu não me engano, de 13 capítulos, 13 encontros, que são uma introdução que eu fiz com os amigos daqui ao estudo do Novo Testamento.
mas uma introdução bem ampla e bem vasta, onde a gente vê um pouco dessa tradição da doutrina secreta que perpassa o surgimento do cristianismo. Então, se você tiver interesse, os estudos têm em média 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia cada um. Sociedade Espírita Primavera, vocês vão encontrar a série de estudos chamados Jesus e os Evangelhos. Tá certo? Eu aguardo vocês na semana que vem. Que Deus os abençoe, que nós tenhamos saúde e uma oportunidade renovada a cada dia de praticar esses ensinos do Evangelho. Um abraço apertado para vocês e até a próxima segunda, meus irmãos, se Deus quiser.